Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosenilda, trazendo para vocês esse vídeo sobre a nossa terceira aula do segundo semestre. Observem o prazo de entrega das atividades. Na página 74 do livro de vocês, no capítulo 3, nós estudaremos as histórias em quadrinhos, imagens e palavras em ação. Neste capítulo, nós iremos estudar o gênero textual, histórias em quadrinhos, ou HQs, tirinhas, tiras. Nós iremos conhecer suas características. Quando se trata de HQs, qual o personagem que você mais gosta? Ele é brasileiro? A HQ de hoje é do autor Fernando Gonzalez. Acompanhem comigo aí. Vamos observar os elementos do primeiro quadro. Temos um personagem aí forte, musculoso, usando um chapéu com asas, empunhando aí na sua mão um martelo, cabelos longos, loiros, forte. Em oposição, o autor, ele destacou a característica de perna fina nesse personagem para atribuir o humor. Uma pessoa tão forte, com as pernas tão finas. E ele diz assim: Odin está me chamando para uma missão. Que super-herói é esse? Vocês conseguiram identificar por essas características? Odin é o pai de Thor. Thor é o personagem, é o super-herói da mitologia nórdica. E ele está associado à força extrema, aos raios, trovões, e ele possui aquele martelo mágico. Ao lado, nós temos aí as mulheres, admiradas pela presença do Thor. Como que a gente identificou essa expressão das mulheres? Pela expressão, pela interjeição que elas disseram. Na fala delas a gente consegue ver qual o sentimento que elas estão expressando nesse momento. Bom, no primeiro quadrinho ele só menciona que tem uma missão, Quando a gente ouve a palavra missão, nós começamos a imaginar que seria algo grandioso. Uma luta, derrotar um vilão, um monstro, salvar uma donzela, salvar o mundo, não é isso? É isso que deixa pra gente imaginar no primeiro quadrinho. Lá no segundo quadrinho, nós conseguimos identificar qual que é a missão atribuída pelo Odin. Thor, lá no fundo, vocês observaram? Ele com seu martelo, como eu disse anteriormente, seu martelo mágico, que é símbolo de força e poder do personagem, e ele está utilizando essa ferramenta para pregar um prego, que é uma ação comum. Poderia ter sido feita por qualquer outra pessoa. Lembrando que nas histórias somente o Thor é que pode empunhar o martelo mágico. Nenhuma outra pessoa consegue. E ele utilizou o seu martelo para poder colocar um quadro na parede. E o Odin diz assim, mais para cima. Bom, no primeiro quadrinho, a gente percebeu que Odin, que é o pai do Thor, ele propôs uma difícil missão para o seu filho, uma missão grandiosa. A gente não consegue identificar qual é essa missão. Somente no segundo quadrinho é que o nosso super-herói fica a par da missão, que é uma ação banal, pregar um quadro na parede. Essa ação poderia ter sido feita por qualquer outra pessoa. E ele utilizou o seu martelo, que é a sua principal arma de luta, como eu disse, símbolo de força e poder, para poder colocar o quadro na parede. Continuando a nossa atividade, nós temos algumas questões, desvendando o texto. Dentro do primeiro quadrinho, nós temos uma palavra que o Thor utilizou, que é para dizer que ele vai fazer algo importante. Qual é a palavra que o Thor utilizou para dizer que ele vai fazer algo importante? Na segunda questão, qual é o sentimento expresso pela interjeição "ó" na fala das moças?
Na terceira, explique de que maneira a reação das garotas gera uma expectativa em relação à ação do herói. As garotas, né, sugerem que o herói ele vai fazer algo bem extraordinário, como derrotar um terrível monstro, salvar uma princesa, são as ações mais comuns dos super-heróis, né? E não pregar um quadro, não colocar um quadro. Na questão 3, tem uma atividade bem interessante que diz assim, olha, se essa tira fosse minha. Nós temos aí a palavra estereótipo, que é uma ideia que se fixou culturalmente. O estereótipo, ela fixou culturalmente. Na tirinha de Gonzalez, por exemplo, a representação de apenas moças admirando Thor reproduz uma certa visão da mulher como frágil e dependente do homem. Como você faria o quadrinho para evitar o estereótipo? Quando diz estereótipo, são as características mais comuns dos super-heróis, né? Então, o que você faria nesse quadrinho para alterar esse estereótipo? Ou seja, ter a mulher como frágil, dependente do homem. Nós temos aqui nessa imagem, ao lado aí, vocês observaram bem destacado na cena, o personagem, os raios lá no fundo, o martelo, o chapéu com as asas. E a questão 4 que solicita para vocês responder a seguinte informação. Para criar um dos personagens da tirinha, Fernando Gonzalez inspirou-se no Thor da mitologia nórdica. Quais os elementos da pintura reproduzida no box a seguir permitem essa associação? Então, quais foram as características físicas do personagem, né? E qual é a oposição que ele coloca na cena? Deixando o Thor então em destaque, as roupas, o capacete com as asas, né? O uso do martelo, que são as principais características do personagem. Continuando aqui na página 75, nós temos algumas questões ainda sobre a tirinha. Ela é produzida, o humor da tirinha é produzido por uma quebra de expectativa. Como essa quebra é produzida? Ou seja, analisando o primeiro quadrinho somente, vocês têm a ideia, a gente tem a ideia de que o Thor vai enfrentar uma difícil missão, não é isso? E esse segundo quadrinho, essa expectativa dele enfrentar uma terrível missão, ela é quebrada, né? Como que ele utiliza isso? Já no segundo quadrinho, ele representa o super-herói colocando um quadro na parede, que é uma ação comum de qualquer ser humano, qualquer reles mortal, digamos assim. Na questão 6, o martelo foi usado para efeito de quebra de expectativa. Como que foi utilizado? A questão 7, o quadrinista brincou com as proporções físicas de Thor. Como eu mostrei para vocês, né, as características do Thor, braços fortes e as pernas finas. Então, vocês conseguiram perceber isso na tirinha também? E o que esse efeito provocou na tirinha? Na questão 8, nós temos assim: Odin, pai do Thor, ele é considerado o principal deus da mitologia nórdica. É possível a um leitor que não conheça esse dado chegar à conclusão de que ele é importante em sua sociedade? Por quê? Bom, nessa questão vocês observam que o pai do Thor chamou ele para que cumprisse uma missão e obedecesse a sua ordem, né? E ele atendeu assim prontamente para poder colocar o quadro lá na parede. A seguir, nós iremos ver, analisando ainda esse HQ, nós iremos ver como que funciona uma história em quadrinhos. Respondendo a essas questões. Como os fatos da história são narrados? Nós temos lá na história, temos as ações, as reações dos personagens, as falas. Observaram aqui? Olha, temos as ações, como apresenta aí no segundo quadrinho, né? O Thor pregando o quadro.
E também temos as reações dos personagens, as ações e os balões de fala. Já na questão 2, a pergunta é a seguinte: em uma tira, cabe ao leitor imaginar cenas que não são apresentadas explicitamente. Bom, logo analisando o primeiro quadrinho, vem à mente, né, qual seria uma das missões do Thor, qual seria a missão dele. Porém, não foi o que aconteceu, né? Nessa questão, pede para vocês imaginar o que é que se passou entre o primeiro e o segundo quadrinho. Bom, até chegar aqui, o Thor com um quadro na parede, pregando o quadro. O que é que se passou no meio, né, das duas cenas, entre o primeiro quadrinho e o segundo? Aí vocês devem fazer essa representação, ou por meio de um desenho, ou vocês escreverem. Bom, na terceira questão, procura saber o seguinte: se esse acréscimo que vocês colocaram, ele é importante, esse conteúdo, ele é útil ou é prejudicial ao efeito de humor da tira. Bom, veja só que, passando diretamente para o segundo quadrinho, quebra a expectativa de algo relevante, né, dentro das ações do Thor. E se a gente colocar o que aconteceria entre uma ação e outra, talvez não teria esse mesmo efeito de humor. Primeiro, ele dizendo, né, que vai enfrentar uma missão, que vai fazer uma missão segundo as ordens do pai. E já no segundo, ele desenvolvendo a missão, né? Continuando aqui nossa aula, nós temos que observar cada passo da tirinha. Nesse gênero textual, também conhecido como HQ, a narrativa é apresentada por meio de quadrinhos em sequência. Em geral, as histórias são compostas por imagens, por balões de fala e de pensamentos. Mas existe muito exemplo de história que dispensa a linguagem verbal. Vocês observaram lá no segundo quadrinho, o Thor, ele não tem nada informando que é a fala dele, não é? Somente a ação. Embora todas as narrativas apresentem, em alguma medida, informações implícitas, exigindo que o leitor as complete com sua imaginação. Esse é um recurso diretamente das HQs. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês com essa videoaula. Assistam fazendo as atividades, curta e compartilha aqui no YouTube. Clique no botãozinho também de notificação para você ficar ligado nas mensagens das atividades das aulas que eu posto. E até mais, até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.